com a experiência toda de vida que a senhora tem, que conselho, que orientação, que mensagem a senhora daria para jovens idealistas de hoje, tirando política de lado, falando em idealismo, em proatividade cultural, social, ativa, em que sentido e de que expressão, o que a senhora diria a respeito da necessidade da liberdade de criação e desenvolvimento sociocultural? Eu acho que primeiro tem que ser dada liberdade e oportunidade. Oportunidade está sendo tentada da forma que eles conceberam, que concebem hoje em dia. Mas se não houver essa liberdade e algumas facilidades para que os jovens participem, a população nem aproveita, nem os jovens evoluem, não é? Mas eu tive, na ocasião da minha gestão, como eu fazia parte da ProArte, e ainda fiquei algum tempo dirigindo a ProArte em São Paulo, como havia cursos, eu dava oportunidade a elementos daqui da cidade, a músicos daqui da cidade irem fazer o curso em São Paulo. Dei bolsas de estudo para jovens e para até 2 rapazes do CTA que eram músicos da banda. Até o Célio e o Jonas Mansur iam semanalmente a São Paulo assistirem às aulas de Ayrton Pinto, que tinha chegado dos Estados Unidos, um excelente violinista, e era o Spala da orquestra que o Eleazar dirigia, não é? Mas, e muitos outros foram, muitas bolsas de estudo, muitas oportunidades de compras de instrumentos, que eu me empenhei para que viessem bons instrumentos para a cidade, de diversas, não só de sopro, percussão, diversas coisas assim. E fiquei muito feliz quando o Bevilacqua, ele teve uma proposta, quando foi vendido o cinema ali no shopping do centro, não é? Ele achou que poderia ser comprado ou trocado para que fosse feito um teatro municipal. E nesse teatro municipal, que achavam que não era bem localizado, porque era um cinema, não é? Eu colaborei com o Bevilacqua, ajudei, porque eu conhecia o dono do cinema, o Alex, não é? E ele foi trocado aquele cinema, aquele espaço todo, por um terreno, uma área ali na Avenida Fundo do Vale. Depois, mais tarde, foi vendido o terreno com bastante dificuldade. O Alex já estava meio nervoso, porque não era realizado o negócio, que ele queria era dinheiro, que ele estava investindo em Paraty, não é? Num excelente hotel que ele montou em Paraty. Mas no final saiu, deu tudo certo, foi tudo concretizado. As obras vieram primeiro uma reforma, depois a segunda reforma, mas finalmente São José teve esse teatro e está com ele há muitos anos, não é? E com a área coberta, porque pode chover, fazer sol, tem o estacionamento coberto do shopping. E isso foi o primeiro estacionamento coberto dentro de para servir a um teatro no próprio local. Esse valeu a pena, a gente pelo menos é pioneiro nessa parte, não é? A senhora acha que São José é uma cidade que tem ou teve representatividade na área cultural de projeção, vamos dizer, nacional? De projeção nacional, na parte de artes, não sei, teve prêmios. Cláudio Mendel fazendo... Eu esqueci 2 áreas tão importantes da Fundação, o teatro,
as artes plásticas. Olha, nós realmente tentávamos fazer de tudo, e cada qual que era interessado tentava dar o máximo de si para que acontecessem as melhores coisas dentro da sua área. Cláudio Mendel foi interessantíssimo. Depois veio a galeria do Ennio Puccini, não é? Também, que ele fez muitas exposições, trazia muitos artistas. De vez em quando eu também indicava a ele algum artista, né? Então, tivemos assim essas oportunidades em todos os setores. Mas eu acho que projeção nacional ou internacional, de assim, grandes nomes, não, mas gente muito boa daqui saiu, inclusive anos depois eu fui conhecer um rapaz que faz gravação em São Paulo, a Lucy Ferreira, que agora é Hempel. Ela veio do Rio, estudou aqui e depois foi para os Estados Unidos, não é? Hoje ela é professora de música da Igreja Batista, não é? E ensina piano, é ótima pianista. Chegou a Olga, a russa também, tem muito boa pianista na cidade, não é? Então temos alguns elementos bons aqui na cidade. E temos músicos muito bons, músicos populares. O Sérgio Vaz é um, não é? Que fez tanta alegria para tanta gente, né? Deu alegria para tanta gente nos bailes dele, não é? E a Helena, incansável também, porque ela era entusiasta, fazendo as coisas para que acontecessem, funcionassem, e recebendo na casa dela alguns artistas que eu trazia, hospedava em minha casa, ficavam 2, 3 dias aqui, porque não havia lugares em São José e nem tínhamos dinheiro para trazer os artistas do porte deles, né? Eu trouxe alguns artistas estrangeiros, grupos estrangeiros, né? Então, uma vez eu mobilizei São José dos Campos para que hospedassem um coro da Alemanha, não é? Dos jovens de Hamburgo. Depois eu fiz o grupo para hospedarem os canarinhos de Petrópolis. Depois outra vez para aquele grupo da Inglaterra que veio com um casal inglês que tinha morado aqui, a Marjorie e o Peter, né? E então foram movimentos que envolviam a cidade e foram bem aceitos. Todos os músicos gostaram muito e levaram boas recordações de São José. Esse intercâmbio eu acho que deve continuar havendo ainda, né? Mas seria uma boa oportunidade para se fazer. Mesmo há 2 anos atrás, eu recebi aqui em casa Fanny Clamageran, uma violinista excelente. Ela tirou o único prêmio, o Prix d'Or na França, porque ela, como violinista, apresentaram-se algumas francesas lá de altíssimo nível, e ela tirou o primeiro prêmio 10 dias depois que tinha estado em São José, né? Para mim foi uma glória e uma satisfação, porque ela disse, tem tanto concorrente maravilhoso. Eu digo, vá com toda a tua vontade, que você está muito bem preparada. E esse ano eu tive a oportunidade de ouvi-la no Sesc, que a Aliança Francesa a convidou para representar a França no Brasil, no ano Brasil-França, né? E eu acho que são essas oportunidades que a gente tem e a facilidade que eu tenho de poder receber, poder me comunicar, sempre foi minha área, né? Desde o Rio, que eu ajudei em concursos internacionais. E no ano que o festival abrigou aqui na sua casa um festival, um curso? Curso de violino. Depois, outra vez, tinham programado da Funarte um duo
E esse não me avisaram nada. E eu estava em São Paulo e cheguei um domingo à tarde e fiquei sabendo que havia esse recital, achei que era na Sala Veloso. E quando eu cheguei à Sala Veloso, estava o duo, o Miguel Proença e o clarinetista, que eu não me lembro mais quem era, e eles indignados porque estavam na rua, o teatro não estava aberto. O teatro não estava aberto, estava algumas pessoas, umas 15 pessoas na rua, querendo assisti-los. E ele disse, Yolanda, eu tenho que levar, você pode, todo mundo conhece você, então vamos fazer o seguinte, você abre sua casa? Eu digo, claro, vamos lá para casa. Podemos ir, todo aquele povo que estava lá, quer dizer, poucas pessoas, umas 20 pessoas, eu abriguei-os na hora, abri a sala, abri o piano e eles fizeram um concerto e eu dei o aval do concerto, né? Porque a prefeitura tinha se esquecido de abrir a sala, de mandar afinar o piano, de preparar os programas para a Funarte, né? Mas, de qualquer jeito, foi realizado. E isso são casos assim interessantes que a gente vê que não há um entrosamento, não havia um entrosamento ainda muito bom ou forte ou por falta de conhecimento, que eu acredito que era, das pessoas que cuidavam dessa área e os artistas que vinham de fora, né? E eles já tinham se hospedado na minha casa sem eu saber, porque eu estava em São Paulo, mas eles bateram lá em casa e pediram licença e foram se instalar lá em casa. A empregada abriu, eles disseram que eram músicos, como ela sempre viu os músicos chegarem e saírem, né? Então, bons tempos aqueles, né? Bem diferentes dos atuais.